Oi, gente. Então, eu queria aproveitar o tempo que nós estamos em casa e que eu acredito que muitos que são cristãos, no caso, estão lendo a Bíblia, estão tirando um tempo para poder ler Bíblia, porque muitos de nós nos queixávamos da falta de tempo mesmo para poder nos dedicarmos à leitura da Bíblia. Eu vou compartilhar com vocês as versões que eu mais gosto. Conversando com algumas pessoas aleatoriamente, eu descobri que existem pessoas que ignoram a existência de outras versões de Bíblia, que só conhecem a João Ferreira de Almeida. Vou falar um pouco da minha experiência com Bíblia. Quando eu converti, eu já tinha uma vontade de conhecer a Bíblia, mas a Bíblia que eu tinha antes da minha conversão, ela tinha um texto muito rebuscado, uma linguagem muito rebuscada. Eu lia e, assim, precisava consultar o dicionário e acabava que a leitura se tornava enfadonha e eu desistia, porque eu tinha a curiosidade de conhecer a Bíblia, mesmo antes de me tornar cristã. O que aconteceu? Quando eu converti, eu fiquei sabendo que tinha outras versões de Bíblia. A pessoa que começou a falar sobre Jesus para o meu marido e para mim foi falando de outras versões da Bíblia. Aí o que eu fiz? Mas a Bíblia que ele usava era João Ferreira de Almeida. Ainda assim, quando eu ia ler, eu tinha dificuldade, não é dificuldade de entender, eu entendia, mas de me conectar com a leitura. Então eu fui para a internet, coloquei lá a Bíblia e comprei uma Bíblia no site da Saraiva. Que não é essa daqui, porque eu já doei, mas é essa versão aqui. A minha tá encapadinha, porque eu gosto de fazer mais arte na Bíblia. E eu não tenho nenhuma dela aqui sem capa, eu costumava ter. Mas é a Nova Bíblia Viva. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas foi com essa Bíblia, com essa versão da Bíblia, que eu comecei a ler a Bíblia. E com o tempo a gente percebe que a gente não pode se prender a uma única versão. Hoje eu tenho as minhas versões de Bíblia preferidas. E eu vou compartilhar com vocês. Da que eu mais gosto para trás. E vou também colocar uma aqui que eu ainda não comecei a ler e vou explicar por quê. A versão que eu mais gosto é a King James. King James atualizada. Essa daqui, ó, tá até desgastadinha, que ela já tem um tempinho. Só que o que acontece com essa Bíblia? Ela é uma Bíblia de estudos. Então tem as notas, né, de rodapé, referente ao texto que a gente está lendo. Isso é bom quando eu estou estudando, mas quando eu quero ler para eu descobrir algo, acaba que me influencia. E eu não consigo ignorar as notas. Eu tento, eu começo a ler, eu falo, eu não vou olhar, mas acabo olhando. Há 2 anos, 1 ano mais ou menos, eu adquiri essa daqui. A Bíblia King James Fiel, tá? Aquela ali é atualizada, essa aqui é Fiel. Essa não tem as notas. A letrinha é bem grande, porque a letra pequena já me dificulta. Mas eu confesso que eu não leio muito nela. Quem usa mais é o Bruno, meu marido. Eu acabo usando mais a outra. Aí, o que eu faço quando eu quero ler a King James sem o comentário? Eu uso no aplicativo do celular. Essa daqui, das versões da Almeida, da Ferreira de Almeida, não é que eu não gosto, não me identifico com a João Ferreira de Almeida. Então, eu uso essa aqui, Almeida século XXI. A Almeida século XXI é a versão da Almeida que eu gosto de usar. Essa daqui é da minha filha. Peguei essa que tá com a capa bonitinha, porque a minha eu já tive que trocar a capa, porque a capa rasgou, então eu fiz uma capinha personalizada. Tem os meus comentários e nem a primeira parte dá pra ver que tá toda rabiscada. Mas a da minha filha tá bonitinha. A Almeida século XXI é uma versão que eu gosto bastante e eu uso bastante. Essa versão aqui, a NVT, nova versão transformadora, eu tive muita curiosidade de conhecer.
E tô lendo, tô gostando dela, mas eu tô lendo no aplicativo. Por quê? Porque a qualidade dela, a folha é muito fina, a fonte que eles usaram é muito junta, talvez não dê pra ver aí, e eu não gostei de ler. Cansa a minha vista, é transparente, sabe? Não, de repente, se eu tivesse comprado uma versão com letra maior, mas enfim. E eu gosto muito de ler Bíblia física, ler no papel. Mas aí o que eu faço? Eu vou no aplicativo e leio dela. Também tô gostando. Mas aí vem os meus xodózinhos. Por quê? Como eu falei pra vocês, eu queria conhecer a Bíblia. E eu sei, gente, que a Bíblia ele é um material para estudo, mas é um material para leitura. É um livro pra gente se relacionar com ele. Aí tem a Nova Bíblia Viva, que eu acho perfeita, principalmente para quando você quer fazer uma leitura deleite, uma leitura que você quer... Porque sempre quando a gente está lendo, não adianta dizer que você está só lendo, não, você vai ler e algo vai falar ao seu coração. Mas tem vezes que a gente quer fazer uma leitura da Bíblia. Essa daqui ela é bem legal, ela não tem títulos, aqueles títulos, ela vai direto. E ela é uma paráfrase. Então, assim, ela não tem aquela linguagem formal. Ela foi feita de forma mais tranquila para a pessoa ler. Mas, falando em paráfrase, a minha preferida, sem dúvida, já tá gasta, cheia de papelzinho, é a Mensagem. Ó, isso já até apagou aqui o nome original, tá? Tem o plano de leitura colado, mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que identifica. Aqui. A Mensagem. A Bíblia em linguagem contemporânea. Gente, essa Bíblia, esse projeto foi desenvolvido pelo Eugene Peterson. Ele percebeu que a comunidade que ele pastoreava não estava lendo mais a Bíblia. Tipo assim, participava nos cultos, lia versículos, mas não estava lendo a Bíblia de fato. Então, ele começou a elaborar esse projeto, que é uma linguagem que fala com você, tanto que ela não é separada por versículos, os versículos são agrupados. Você vai lendo e ela tem uma fluidez. Eu não tenho uma dela de estudo, eu quis essa daqui, sabe? E eu indico muito, principalmente para aquelas pessoas que alegam ter dificuldade de ler Bíblia, porque a verdade é uma, gente. Infelizmente, no nosso meio, no meio cristão, o que mais tem são pessoas que não leem a Bíblia, porque não conseguem, porque não entendem, porque não gostam de ler. Então não adianta a gente querer forçar a pessoa a ler uma versão com uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais difícil, se ela já tem uma dificuldade na leitura. A ideia da Mensagem foi facilitar, ser um facilitador, não é ser melhor ou pior do que qualquer versão, mas é uma paráfrase onde ele conversa conosco. E eu gosto muito, vou ler uma passagem para vocês. Vamos ver no início, porque todo mundo conhece Gênesis 1. Só para vocês terem uma ideia, né? Já começa assim. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim. Uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Esses são os versículos 1 e 2. Já dá para ver a diferença na leitura, na fluidez da leitura. Então, eu super indico para fazer uma leitura. Lembrando que, quando eu vou estudar um assunto, quando eu preciso me aprimorar no assunto, eu vou ao máximo de versões que eu tenha disponível. Inclusive a João Ferreira de Almeida, que eu não coloquei aqui porque é a versão mais conhecida. O que eu queria, assim, com esse vídeo, é incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, conhecer a Bíblia como um todo, não ficar apenas no que foi falado num culto de domingo, mas ler de Gênesis a Apocalipse, ler o Novo Testamento primeiro, depois ler o Antigo Testamento, porque tem livros da Bíblia que a gente até esquece que existe, a gente, que eu digo assim, né?
Que as pessoas, quando o pastor fala, fica lá procurando, porque não tem o hábito de ler sempre. E vocês vão descobrir coisas preciosíssimas aqui nesse livro. Nós temos muitos livros que falam acerca da Bíblia, que são muito bons. E que também são leituras que nos acrescentam, nos fazem crescer mesmo, nos edificam, mas nada substitui a leitura da Bíblia. Então, eu sugiro que você descubra a sua versão ideal para você ler. Faz seu devocional sempre, para você ter o hábito de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. A minha aquisição mais recente foi esse material aqui, ó, do Jesuscope, que é a Bíblia comentada por, aí tem o meu nomezinho. Eu achei muito legal porque traz uns textos bíblicos e o espaço para você comentar, tá? Aqui, ó, um textinho, espaço. Não é a Bíblia toda, são textos bíblicos. É um material bonitinho, já vem pronto. Isso, lógico, que você pode fazer e deve fazer, mas quando a pessoa não tem o hábito de fazer isso, um material como esse ajuda bastante, porque ele já tem um caminho. Outro caminho legal para devocional é esse aqui, ó. O pão diário. Esse aqui é de mulheres. Um diário de oração. Então, vamos lá. Um que não esteja escrito. Ele tem a passagem bíblica, tem um texto acerca e tem umas perguntas. Isso faz com que você pense a respeito. Porque muitas pessoas conversam comigo e falam assim, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Eu não sei como estudar a Bíblia. Comece pelas ações mais simples. Essas são ações mais simples. E eu nunca as desprezo. Me ajudam muito. E acredito que pode ajudar também a quem está assistindo. Mas não deixa de ler a Bíblia. Se tiver alguma dúvida, pesquisa na internet sobre as versões. Mas assim, vocês vão achar críticas sobre tudo. O mais importante é que você esteja sendo edificado. Não deixe de pesquisar outras versões. Achou um texto que falou o seu coração? Pesquisa outras versões. E a última dica. Mas poxa, eu não tenho condição de comprar, de ter todas as versões. Hoje nós temos aplicativos para celular que tem todas essas versões. Eu tenho um aplicativo que tem a NVT, a João Ferreira de Almeida, a Nova Bíblia Viva, a NVI, essas eu nem coloquei aqui. E não tem, por exemplo, a mensagem. Aí eu tenho um aplicativo separado da mensagem. Tenho outro aplicativo para King James. Mas todas essas que eu mostrei aqui, você encontra em aplicativo para celular. Então pesquisa, coloca no celular. Eu gosto da leitura física, mas eu não deixo de ler no celular. Às vezes eu acordo de madrugada, não vou levantar, sentar, acender a luz do quarto, meu marido está dormindo, então eu pego o celular e leio no celular. Então, se você não tem condição de adquirir todas as versões que você tem vontade de conhecer, use os aplicativos gratuitos, que vai fazer o mesmo efeito e você vai estar tendo a oportunidade de conhecer essas novas versões. Era sobre isso que eu queria falar, basicamente, e dizer para vocês, leiam a Bíblia. Eu acredito que não tem leitura melhor do que essa. Eu sei que às vezes a pessoa quer estudar, o estudo bíblico é importante, mas se você não consegue ler a Bíblia, começa só lendo. Ora, pede direção ao Senhor e lê. Faz a leitura, mas não deixa de ler, não. E depois vocês vão ver a diferença. Essa é a minha dica de hoje, minha dica da quarentena. Ainda estou em casa. Hoje eu gravei o vídeo de dia. Vou colocar nas redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma outra dica, só perguntar, tá bom? Deus abençoe vocês.